Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outro. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ora, faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andasse por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a cabeça. Como vento oriental o espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Até aqui. Senhor nosso Deus, somos vasos em tuas mãos, e pedimos, ó Pai querido, que o teu Espírito Santo que habita em cada um de nós, venha abrir o nosso coração, venha também, ó Deus, limpar o coração de cada um de nós, perdoar-nos de todos os nossos erros, para que a tua palavra seja implantada em nosso ser, para que a tua palavra, Senhor, venha ser colocada na nossa mente, descer até o nosso coração, e do nosso coração, ó Deus, descendo ela até o nosso coração, ó Deus, possamos frutificar, darmos frutos segundo a tua vontade. Enche, Senhor, cada uma dessas pessoas nesta noite, para que possam ser cheias, transbordantes do teu Espírito, para que possam ser vasos na mão do oleiro que és tu, Senhor Jesus, e que o Senhor faça na vida de cada um de nós o que bem te parecer. Em nome de Jesus, ó Deus, nós somos gratos a ti. Amém e amém. Podem sentar em nome de Jesus. Amados, nós servimos a um Deus que pode salvar, um Deus que pode libertar, e diz a palavra que lemos, a palavra que temos em nossas mãos, que Ele é o único que pode dar vida, e não uma simples vida, mas uma vida eterna. Jesus é o único que pode curar o enfermo, amém? E acrescentar anos de vida, ou seja, anos no percurso da sua vida, como fez com Ezequias.
temos a certeza absoluta que para recebermos essas bênçãos, como Ezequias recebeu, anos de vida no percurso da sua vida, eis que a mão do Senhor estava sobre a cabeça de Ezequias, e é isso que nós precisamos, que as mãos de Jesus, eu vou tirar as mãos, é muita coisa, eu vou tirar, que a mão de Jesus esteja sobre o alto da nossa cabeça para nos abençoar. Você crê nisso? Diga amém. Amados, no decurso da nossa vida, nós encontramos obstáculos que nos parecem invencíveis. Olhamos para os problemas que vêm em nossa direção, que atacam o nosso corpo e até mesmo atacam o nosso espírito, e achamos que não vamos conseguir caminhar. São problemas aos nossos olhos invencíveis, são problemas que não, quando olhamos com nossos olhos carnais, não conseguimos ver a vitória do outro lado, sem que Jesus esteja à frente. Quando nós colocamos Jesus Cristo à direção da nossa vida, os problemas se levantam, as muralhas se levantam, o gigante fica de pé na nossa direção. Mas quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, retira de mim os meus olhos carnais, os meus olhos materiais, e ponha em mim os olhos espirituais para que eu veja a vitória além do problema, além das dificuldades. E nós começamos a entender que as muralhas que o diabo levanta contra nós não são muralhas perpétuas, não são muralhas eternas, porque clamamos ao nome do Senhor Jesus e as muralhas caem por terra em nome de Jesus. Devemos nos sentir, devemos nos ver como Davi, pequeno, diante daquele imenso homem, e ele não olhou para o tamanho daquele gigante, mas olhou para o seu Deus. Ele olhou para o tamanho da grandeza do Deus o qual ele servia. Ele olhou para o tamanho do poder do Deus que ele servia, e não para o tamanho de um homem o qual foi criado pelo próprio Deus. Mas a fé, a coragem, a certeza fez com que aquele gigante, aquele monte de problemas para Israel caísse por terra. Amados, quando nós olhamos o obstáculo que nos parece invencível, perguntamos para nós mesmos: o que fazermos? O que devemos fazer quando nós nos deparamos com uma enfermidade tal, aquela que nos perturba, aquela que tira o nosso sono, aquela que tira a nossa tranquilidade? O que fazermos? Amados, quando deparamos com um problema ou uma enfermidade, seja ela grave ou não, aquilo que te perturba, uma dorzinha de cabeça mínima, mas tira o seu sossego, uma coisinha pequenininha, mas não pertence a você, tira o seu sossego, tira a sua alegria, tira o sorriso dos seus lábios. Amados, é claro que buscamos o quê? O milagre em Deus. Clamamos ao Senhor, é o que muitas pessoas acabaram de fazer, colocar aqui os pedidos de oração, porque clamando ao Senhor, Senhor, faça alguma coisa na minha vida. Procuramos em primeiro lugar um milagre, procuramos em primeiro lugar a provisão de Deus, a cura em Deus, porque Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus o qual devemos procurar, porque o milagre está nele. Ele é o dono do milagre, ele é o autor do milagre, não é verdade? Mas também recorremos aos médicos, pois eles possuem o quê? A sabedoria da medicina. Para que eles possuem isso? Para ficar guardado, ou seja, ter um canudo da formatura que um dia fizeram, que foi muito bonito, tudo muito bom, mas para guardar aquele canudo? Não, eles aprenderam, Deus deu a eles a sabedoria, eles possuem a sabedoria da medicina para curar a matéria, não é isso? E nós usamos os remédios com a certeza da cura do nosso corpo. E isso acontece. Estamos sentindo uma dor, vamos lá ao médico, até mesmo conhecemos o medicamento já acostumados a usarmos, não é? E tomamos aquele medicamento
e a dor passa. Então, o problema, a enfermidade da carne, a enfermidade da matéria, ela é curada com remédios que alguém passou para você e você tomou com a fé implantada na sua mente, no seu coração, e tudo foi resolvido. Amém? Não é assim que acontece? Mas toda a nossa confiança está firmada em Deus, porque Ele está acima de tudo, e por isso acreditamos que todos os problemas, toda a enfermidade, todos os pontos negativos na vida dessa pessoa já foi derrotado. Mas tem que haver o quê? Tem que haver a confiança, tem que haver a certeza de fé. Olha, eu vou tomar aqui esse Sonrisal para o mal-estar que está me dando aqui, eu vou tomar, está havendo uma queimação, vou tomar esse Sonrisal, mas esse Sonrisal vai curar a sua carne, mas toda a nossa fé deve estar depositada em Deus. Você concorda com isso? Ou você toma um remédio porque o doutor fulano receitou, você tomou e não vai resolver. Não, amados, não. Toda a nossa fé, ela tem que estar no autor da vida. Porque se não estiver nele, se a nossa fé não estiver interligada ao coração de Deus, você pode tomar um caminhão de remédio. Não vai adiantar nada. Ou talvez você tome o seu medicamento, cura a carne, cura a matéria fica curada, é restaurada, mas o espírito está doente. De que adianta? Nós precisamos da cura da carne, da matéria, na verdade, mas principalmente da cura da alma, da cura interior. Meus amados, nós nos alegramos por Deus ter nos ouvido e sermos visitados pelo Espírito Santo de Deus com as respostas das orações. E com isso, damos testemunhos do poder e da eficácia do Deus Altíssimo, do Deus que conhecemos, do Deus que deixamos o nosso bem-estar, ou seja, o nosso conforto, o conforto do nosso lar. Muitos que saem do trabalho, vêm direto para a igreja, podendo ir para casa, né, deitar, tomar um banho, deitar lá no seu sofá, ou até mesmo dormir mais cedo, mas preferem e devem estar na casa do Senhor, buscando o que? A presença de Deus, que é tudo para a nossa vida. De que nos adianta procurarmos ou termos outras coisas, se não tivermos Jesus no nosso coração? De que adianta termos bens materiais se não temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações? A nossa vida deve estar nas mãos do Senhor nosso Deus, e termos a certeza de que tudo o que precisamos é Ele quem nos dá e nos abençoa. Amém? Agora, amados, e quando o milagre não acontece? Você sabe que eu passei aí um tempo com dores terríveis, né? Aqui embaixo, pensei em 1000 coisas, não é isso, é aquilo, mas não deixei de estar aqui. Senhor, cura essa vida. Teve dia que eu estava aqui debruçado nesse culto aqui, pregando a palavra de Deus. Meu Deus, esse culto não acaba. Não é? Ai, que dor, né? Mas ninguém percebeu, eu estava agarrado com o púlpito aqui. Talvez alguém falou assim: pastor, está idolatrando o púlpito. Não, eu estava com muita dor, né? Cálculos na vesícula. Hoje não sou mais o mesmo, tiraram as vesículas, arrancaram as pedras, estou até mais leve. Só que eu não me pesei antes, eu tinha que pesar, que talvez deve ter saído uns 10 quilos. Parece que a vesícula é tão grande, né? Uma coisinha tão pequena. Amados, e quando o milagre não acontece? E quando você clama ao Senhor, você fala: Senhor, eu oro por tantas pessoas, as pessoas voltam: pastor, aquela oração foi uma bênção, eu fui curado. Pastor, foi uma bênção, eu fui curado. Senhor, o Senhor me abençoou. Meu amado, glorifica o nome do Senhor, não sou eu, é Deus. E quando não acontece na sua vida, você vê vidas serem abençoadas, e você pede para você e não acontece. O que nós devemos fazer quando o milagre não acontece? Amados e queridos irmãos, eu tenho certeza que muitos aqui
tiveram experiências e têm experiências com Deus. Nós já recebemos curas, amém? Já recebemos livramentos, bênçãos que jamais esqueceremos. Eu recebi bênçãos, já recebi curas que eu não consigo esquecer, não posso esquecer. São coisas grandes que Deus fez na minha vida. Já falei aqui para a igreja, já dei testemunho do que Deus fez na minha vida, de curas que Deus fez no meu corpo, coisas que eu nem mesmo esperava de ser curado. Eu chegava a pensar que eu não ia ter tempo nem para casar, porque Deus ia me levar antes, ou seja, eu ia morrer antes, porque eu não tinha o Senhor antes, quando aconteceu um problema comigo. Falei aqui para a igreja, e em breve palavra eu posso falar, eu tinha um problema aqui no alto da cabeça, de um mergulho que eu dei no mar, e bati com a cabeça no chão, ficou tudo mole isso aqui em cima, era um problema sério, até para cortar cabelo. E Deus me curou. Na minha primeira Santa Ceia, Deus falou comigo. E quando eu cheguei em casa, aquela enfermidade me acompanhava anos e anos e anos, e Deus me curou. Eu não vou contar com detalhes, mesmo que eu já contei esse testemunho aqui, sem falar nas outras coisas que Deus fez e Ele faz quando nós nos entregamos a Ele. Nós temos visto, amados queridos irmãos, Deus abençoar, Deus curar pessoas de enfermidades terríveis, Deus dar livramentos, bênçãos que nós não podemos esquecer, jamais esqueceremos. Temos a certeza absoluta, nós às vezes que deixamos a nossa fé cambalear, nós às vezes deixamos a nossa fé um pouco para trás, não fica aí porque hoje eu não estou crendo tanto como cria. Mas Deus não nos quer ver dessa forma. Amados, eu falo no Senhor das vidas que foram curadas através da oração da fé. São tantas que não dá para enumerar. Tantas que não tem como você falar, olha, são tantas pessoas. Não, são muitas pessoas. E eu estou falando hoje de mim mesmo, das coisas que Deus fez na minha vida. Não foi uma vez só, não foi uma enfermidade só que Ele curou. E eu tenho certeza que quantas forem que tiver que vir sobre o meu corpo, eu não quero que ela fique para lá, mas se elas vierem, o Senhor, meu Deus, é poderoso para curar. Temos plena convicção que Deus é soberano, que Deus é poderoso e digno de todo louvor. Não há outro Deus que eu possa me encurvar, não há outro Deus que eu possa dobrar os meus joelhos e ter a certeza absoluta de que outro Deus possa fazer, não. Outros deuses podem fazer, mas com interesse grandioso, imenso, de levar a pessoa que o procura para o inferno. Mas o nosso Deus, Ele faz sem interesse. Ele não olha a altura, Ele não olha a cor, Ele não olha a raça, Ele não olha nada na sua vida. Ele olha o teu coração, e mesmo se ele estiver voltado para outras coisas, se você clamar a Ele de todo o coração, Ele faz, mesmo sabendo que você não vai aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele abençoa. É verdade que muitos não conseguem conviver com dores. É um sofrimento terrível. Mas, quando não suportamos tamanha dor, o Senhor nos faz lembrar que tudo que passamos é do seu conhecimento. Tudo que você estiver passando, ou tudo que você já passou, ou tudo que você tiver que passar, Deus já sabe. E Ele permite, de acordo com a sua fé, ou com a nossa fé, Ele permite que passemos por problemas, e que esses problemas poderão vir dar bons resultados no futuro. Nós estamos sujeitos, amados, às intempéries. Estamos sujeitos porque somos humanos. Estamos sujeitos porque vivemos sobre a face da terra. Estamos sujeitos
às intempéries da vida. Muitos, ou todos, ou todas as coisas estão ao nosso redor. Tudo nós podemos alcançar e até mesmo ter em nossas mãos. Podemos ser aquecidos pelo calor do sol, como estamos sujeitos às tempestades. Às vezes você vem para a igreja, você entra dentro do santuário, o tempo está nublado, mas não está chovendo. Quando você sai lá fora, que chuva é essa? Eu, por exemplo, fico aqui dentro, às vezes, atendendo pessoas, está tudo bem, eu entrei aqui para dentro, está com sol quente, quando eu saio à noite, caiu uma tempestade, eu não vejo, não tem como ver. Então, nós estamos sujeitos às tempestades. E sermos, amados, molhados pelas águas que caem, podemos estar com saúde ou enfermo, honrados ou desonrados, mas nunca desonrarmos o nosso Deus. Amém? Nunca desonrarmos o Deus, o qual nós fomos chamados, o qual nos chamou para glorificarmos e bendizermos o seu santo e maravilhoso nome. Os que amam a Deus são quebrantados de espírito, e o quebrantamento é a generosidade de Deus para salvar o pecador com o seu amor incondicional. Por quê? Ele nos ama pelo que fazemos e não pelo que somos, mas pelo seu Espírito Santo. Mas Deus vai me abençoar porque eu tenho feito isso ou aquilo para Ele. Deus vai me abençoar porque eu trabalho na obra dEle, e eu faço desta forma, e eu faço melhor. Deus vai me dar isso ou aquilo porque eu estou sendo útil na sua obra. Não, amados. Deus não olha por esse lado. Deus não olha o que você está fazendo ou deixa de fazer. Deus olha o seu coração, o nosso coração, e quando Ele olha o nosso coração, Ele vê que há uma dedicação completa a Ele, e Ele nos abençoa. Continua nos tirando da lama, a qual nos puxa como imã, e nos põe sobre a rocha que é Cristo. Jeremias capítulo 18, que nós lemos, o 18, nós lemos, nos diz, do versículo 2 ao versículo 6, eu quero ler novamente, diz a palavra do Senhor, Jeremias 18, está com sua Bíblia aberta, do versículo 2, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Se coloca na presença de Deus, se coloca diante das mãos de Deus. Desci, diz Jeremias, a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó povo meu, assim como você se quebrou com as circunstâncias da vida, com as coisas que você cometeu, com as coisas que entraram na sua mente e coração, e você foi quebrado pelas intempéries do mundo, da vida, Jesus, o Deus de Israel, Ele te refaz. Mas para fazer, você tem que estar disposto a ser colocado sobre as rodas. Porque para fazer um vaso, é colocado naquela roda, e o oleiro molda aquele vaso com as mãos. Assim fez o Senhor Deus com cada um de nós. Nos moldou segundo a sua vontade, segundo bem lhe pareceu, para que andemos segundo a tua vontade. O vaso precisa, ou seja, nós precisamos ser quebrados. Sabe para quê? Para sermos valorizados por Deus. A nossa tendência, a tendência do homem, é jogar fora o que se quebra. Não presta mais. Foi muito útil, mas hoje já não presta. Hoje já não faz mais aquilo que eu achava que ele fazia de bom. Não, amados.
A tendência do homem é sempre jogar fora o que se quebra, mas Deus age diferente na nossa vida. Amém? Quando o vaso se quebra, quando o vaso encontra-se trincado, rachado, ele junta os pedaços, ele restaura este vaso. Mas isso é para a sua própria honra, para você, para a tua honra, para a minha honra? Não. Ele faz tudo isso com a nossa vida para a sua própria honra, para o louvor do seu próprio nome. É isso que o nosso Deus faz. Deus não abandona os vasos quebrados. Ele abandona os vasos que se acham perfeitos. Se tem alguém aqui nessa noite que acha uma perfeição, você olha para dentro de você mesmo e fala: em mim não há problema. Na minha vida não há nada de errado. Eu posso fazer tudo. Eu sou perfeito. Você pode ter certeza absoluta de que Deus virou as costas para você. Mas quanto mais você falar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada, eu sou um caco. Eu sou um vaso despedaçado. Junta os meus pedaços e faz de mim um vaso novo, segundo bem me parecer. Deus vai juntar os seus pedaços. Deus não abandona aquele que se humilha diante dele. Deus não abandona aquele que fala para ele: Senhor, eu preciso que as tuas mãos estejam sobre o alto da minha cabeça. Eu preciso que as tuas mãos venham a modelar o meu corpo. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me ponha realmente num funil e tira de mim tudo aquilo que não presta e deixa descer tudo aquilo para o Senhor fazer um vaso perfeito, não para a minha perfeição, mas para ser perfeito diante de Ti. Porque a perfeição que temos é o Senhor quem nos dá, e nós não podemos nos gloriar dela, porque se nos gloriarmos dela, Ele retira a perfeição que Ele mesmo deu. Vasos que se acham perfeitos, que pensam estar cheios de qualidades espirituais. Quando pensam assim, o Espírito de Deus já está longe. Porque, na verdade, não estão cheios de qualidades espirituais, mas estão, na verdade, cheios das sujeiras espirituais, que não agrada o coração de Deus, e que faz afastar o Espírito Santo desse coração, porque a sujeira se alojou dentro desse coração. E como recebermos, como termos essa presença santa de Deus, como termos novamente esse Espírito que enche o nosso ser, esse Espírito que ocupa os lugares vagos do nosso coração, esse Espírito que toma a direção que nós damos a Ele, porque você é quem dá a autoridade ao Espírito a entrar na sua vida, quando você fala para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ser a habitação do Teu Espírito Santo. Aí você autoriza o Espírito de Deus a entrar no teu coração. Porque se você não abrir a porta, Ele não entra. Se você não convidar Jesus para ser o seu Deus, para ser o seu Salvador, Ele não entra na tua casa, ou seja, no teu coração. Totalmente diferente de Satanás. Satanás você não precisa convidar para entrar. Basta não ter Jesus. Não tem Jesus, ele imediatamente, hoje, opa, esse puleiro é meu. Já não é nem casa mais do Espírito, vira um puleiro. Amados, nós precisamos nos colocarmos mais na presença de Deus. Precisamos ter mais a certeza absoluta de que somos filhos do Deus Altíssimo. E que Ele é quem nos faz segundo a tua vontade, segundo o teu querer. É difícil, mas temos que aprender a vivermos na dispensação de Deus. Amém? Não é fácil. Não é fácil. Viver na dispensação de Deus é difícil. É difícil. Mas conseguimos. As pessoas, quando deixam o mundo, ou seja, quando deixam de fazer as coisas que faziam no mundo e vêm e aceitam Jesus, é difícil, não é fácil. Muitos, como eu, quando aceitei Jesus Cristo, meu bolso foi o último a se converter.
Tudo na minha vida se converteu, mas o meu bolso foi um problema sério. Às vezes, quando as pessoas vêm me perguntar, pastor, olha, eu tenho uma dificuldade de dizimar. Eu aceitei Jesus, mas eu não consigo dizimar. Eu falei, filho, Deus vai fazer com que você faça isso, porque isso aconteceu comigo. Minha esposa falava para mim, vai levar o dízimo. Não, deixa ele aí, depois a gente vê. E recebia, o dinheiro acabava, recebia, o dinheiro acabava, recebia, o dinheiro acabava, e não dava para comprar o que eu queria. Eu queria comprar o carro e nunca conseguia comprar o carro. Quando eu dizimei, não demorou muito, eu comprei um carrinho. Naquela época, o 7.5, né? Um Chevetinho 7.5. Mas Deus me deu. Eu falei, não é que dizimar é bom? A gente dizima e Deus abençoa. A gente dizima e Deus abençoa. Aí não parei mais. Então, amados, é difícil, mas temos que aprender a viver na dispensação do Espírito Santo de Deus. Às vezes, nos deparamos com problemas, como falei no início, problemas insolúveis. Para Deus? Não, aos nossos olhos. Refiro-me também às doenças da carne, às doenças da alma. Por quê? Porque nos alcançam. Por que esses problemas nos alcançam? Se vivemos em Cristo, ou seja, se somos servos. Por que esses problemas nos alcançam se somos filhos do Deus Altíssimo? Neemias, volta aí algumas páginas, vai lá em Neemias. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo 3 e 4. Nós já vamos terminar, daqui a pouquinho mais. Neemias capítulo 1, versículo 3 e 4 diz a palavra do Senhor. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Então, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. O versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante quem? O Deus dos céus. Às vezes, as tribulações, as enfermidades, os problemas da vida nos faz achegarmos mais a Deus. Às vezes precisamos passar por tribulações, tais tribulações permitidas por Deus, para buscarmos um pouco mais do seu poder. Quanto tempo, eu pergunto a você, meu amado e minha amada, quanto tempo faz que você não derrama suas lágrimas diante de Deus? Quanto tempo faz que o Espírito Santo de Deus tem tocado no teu coração? Quanto tempo faz que o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração e você não está nem aí? Não te comove mais. Não toca mais no teu coração. A distância de você para com Deus é bem grande. Você não está agindo como Neemias agiu, que se preocupou, e diz a palavra que ele derramou as suas lágrimas, diz no versículo 4, que ele chorou, lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Os nossos sentimentos para com Deus não podem ser congelados se vivemos no calor do Espírito. Se você vive em Deus, você vive no calor do Espírito Santo que habita em você. Amém? O quebrantamento, quem nos dá é Deus. Se nos quebrantarmos diante de Deus, ou seja,
quando quebramos o nosso corpo, eu falei na pregação passada, quebrantamento significa quebrar, você se esmiuçar, ou deixar que Deus te esmiuce, como o vaso que se estragou na mão do oleiro. O quebrantamento é o caminho de acesso ao trono de Deus. Só os quebrantados alcançam a plenitude do Altíssimo. Você quer alcançar essa plenitude? Então se quebranta diante de Deus. Fala para o Senhor, verbaliza para Deus: Senhor, eu quero ser quebrantado. Me esmiuça, faz de mim como aquele vaso que estava na mão do oleiro. Umedece o barro que sou com a água do Espírito e faz de mim um vaso novo. E só assim, quebrantados na presença de Deus, conseguimos caminhar nesse caminho único e verdadeiro que é Cristo Jesus e alcançarmos o trono de Deus. Só os quebrantados, amados, alcançam a plenitude de Deus. Ele não se importa com as suas condições. Ele não se importa com o que você fez, desde que você se curve diante dele e fala: Senhor, me perdoa. Senhor, lava a minha alma. Senhor, restaura o meu coração. Põe em mim um cérebro novo para que eu possa ter os meus pensamentos ou viver com os meus pensamentos ligados aos teus pensamentos. Ele não se importa com as suas condições. Ele não se importa com as suas ações erradas. Ele não se importa com as suas palavras que feriram os seus ouvidos. Ele não se importa com o que você tenha feito de errado, desde o momento que você se coloca diante dele como vaso para ser restaurado. Precisamos mudar, precisamos pedir ao Senhor para restaurar o nosso corpo, precisamos pedir a Deus para transformar, se somos vasos de desonra diante dele. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, aqui estou todo trincado, rachado, já não tem nem mais pintura, as minhas condições como vaso está opaca, sem brilho, nem mesmo os que andam ao meu redor, ao meu lado, estão me vendo como boa pessoa, e só o Senhor pode me restaurar. Falar para ele: Senhor, eu me coloco diante de tuas mãos, eu preciso ser restaurado, em nome de Jesus. E ele começa a te restaurar dia após dia. Ele começa a colocar as suas mãos maravilhosas e santas, e você sai dali um vaso novo e restaurado. Ontem ao sair daqui, eu estava falando com uns irmãos ali fora, quando eu passei pela cirurgia, que eu não conseguia dormir, e Deus foi me dando mensagens, e essa é uma delas, e eu comecei a ver que do meu lado esquerdo havia um ser, não que eu visse perfeitamente como estou olhando para vocês, mas eu notei que tinha um varão do meu lado, e do meu lado esquerdo, Vera dormindo, alta madrugada, a Vera estava dormindo, do meu lado direito, na cama ao lado, e uma cadeira, daquela cadeira do papai, né, do lado esquerdo, e quando eu notei aquilo, eu falei para ele, para aquele ser: senta. Aí ele falou: eu não posso sentar, que eu estou a serviço. Aí é que eu não dormi mais.
E eu queria levantar do leito para pegar o caderno, para pegar a caneta. Eu não conseguia, eu tentava puxar, e o negócio doía tudo, eu tentava puxar e não vinha nada. E a mesa com rodinha, tão leve, eu não conseguia puxar aquilo. Aí, quando eu acordei de manhã, eu falei para ela falou, por que você não me chamou? Eu falei, nada, você estava dormindo, cansado, não ia chamar nada. Mas eu entendi, gente, por que ele não, o anjo estava ali e não podia sentar. Como eu falei que eu não dormi, tinha uma enfermeira que estava me acompanhando, colocando lá os soros, negócio. E depois eu consegui virar um pouquinho de lado para dormir um pouquinho, que eu não conseguia dormir, porque quando eu de barriga para cima, eu roncava e acordava com o meu próprio ronco. Aí eu tentei virar um pouquinho de lado para não roncar e consegui. Quando eu estou quase dormindo, eu escuto um barulho. Mexe com papel, mexe com não sei o quê. Eu, Vera, o que foi? Que barulho é esse? Ela falou, não sou eu não, é a enfermeira. Aí eu falei, meu Deus, logo agora eu estava quase dormindo. Aí eu virei e olhei uma enfermeira novinha, meia lourinha, a luz estava de cima, aqui, onde eu estava apagada, só lá do corredor acesa. Aí eu falei, o que foi? E ela falou, vim trazer a medicação do senhor. Aí me aplicou uma injeção, naquele negócio que fica aqui, não sei bem o nome daquilo, né, que fica o soro, vai ali aplicando a injeção, e pendurou um outro frasquinho pequenininho lá. Eu perguntei, para que essa injeção? Ela falou, isso aí é para não sei o que, não sei o que lá. Para que isso aqui? Isso aí é para o estômago do senhor, devido aos medicamentos, ok. Aí, quando acabou, eu chamei, ela veio e tirou aquele negócio, né, que tinha acabado já. Quando não passou nem 10 minutos, veio outra enfermeira, com a mesma coisa. Eu falei, para que é isso? Ela falou, isso aqui é isso, assim, assim, assim. A mesma coisa que a outra falou. Eu, para que é isso? Isso aqui é para... Não, a outra enfermeira já aplicou. Aí ela já tinha enfiado o negócio lá. Aí, quando eu falei, ela puxou a seringa, eu falei, um negócio aí vazio aí. Ela foi embora. Foi só ela virar as costas. Começou a me dar uma tonteira. Aí eu segurei logo aquele botão, falei, se eu passar mal um pouquinho mais, eu aperto o botão. Aí eu chamo Vera. Aí tal. Aí foi melhorando. Quer dizer, o medicamento, diz que água demais mata a planta, né? Remédio repetido, né, uma vez em cima da outra, junto, também mata o enfermo. Aplicou um, vou aplicar outro logo em seguida, vai matar, não é verdade? Aí eu entendi porque o anjo estava ali a serviço, que eu não podia dormir. Se eu estivesse dormindo, ia aplicar, não ia ver nada e ia acordar lá na glória. Eu não estaria aqui nesse momento. Amados, nós às vezes passamos por provações. Passamos. Pastor, mas provação não é boa. Provação tem hora que é boa. Jesus, Filho de Deus, foi provado. Não foi? Jesus Cristo foi provado e venceu o mundo, foi tentado e venceu as tentações, foi morto e venceu a morte. Então, os problemas que você tem passado, os problemas que eu passei, eu não vou dizer que não tem outros, Jesus nos dá a vitória, o Senhor nosso Deus nos dá a vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, somos provados para provarmos as maravilhas de Deus, e não para sermos reprovados, amém? Em nosso próprio favor. Amados, Deus não nos reprova, Ele nos dá aprovação e somos aprovados por Ele. Sabemos que uma pequena faísca, sabemos disso, uma pequena faísca pode causar um grande incêndio, e uma breve provação pode nos aproximarmos mais de Deus, amém? Quando passamos por provação, nós ficamos naquela agonia de alma, por quê? Não pode ser assim, eu sou servo de Deus, mas por que estou passando? Aí tem uns que ainda falam, né? Sou dizimista, ofertante, dou tanto, porque Deus permitiu. Besteira, bobagem. O nosso coração tem que estar ligado ao coração de Deus, o nosso espírito tem que estar entrelaçado ao Espírito Santo de Deus. Os nossos pés não podem sair da rocha que é Cristo Jesus. E a nossa alimentação, a água que sacia a nossa sede, vem de Cristo Jesus. Amém?